Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Farol da Fé aqui no YouTube. Meu nome é Carlos Nandalim e hoje eu vou compartilhar com você mais um conjunto de atividades extraído do e-book Ensinando a Fé Católica a Seus Filhos. E essas atividades versam sobre um tema muito importante, muito interessante, que você deve explorar com seus filhos aí na sua casa. E o tema é correção fraterna. Muito bem, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20, Jesus começa dizendo algo mais ou menos assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o, só tu e ele. Depois Jesus continua explorando o tema da correção fraterna. Por que correção fraterna? Porque você vai corrigir um irmão na fé. Então você deve adotar uma postura fraterna, ou seja, um comportamento amistoso, um comportamento amigável. Não deve reagir de forma impulsiva. Eu estou falando tudo isso porque em certas ocasiões as crianças são muito impulsivas, né? Reagem de maneira imediata, sem refletir muito, né, sobre a forma como devem reagir. E o Evangelho trabalhado nesta sessão está aqui justamente para que nós utilizemos o mecanismo da correção fraterna para modelarmos o comportamento de nossos filhos, ok? Na primeira atividade, seu filho lerá o trecho do Evangelho em questão e em seguida responderá a algumas perguntas muito diretas, muito objetivas, que têm como propósito principal a garantir que as crianças compreendam aquilo que leram, ok? Já na segunda atividade, as crianças são encorajadas a resolver certas situações que aparecem em historinhas muito curtinhas e a resolução dessas situações deve levar em consideração o trecho do Evangelho em questão, ok? Então, da compreensão do trecho do Evangelho, passamos para a resolução de alguns problemas, de algumas situações. Então, lá aparece, por exemplo, uma história em que uma criança quebra o vidro do carro do pai do amigo dela e essa criança acusa a outra criança dizendo que ela é que quebrou o vidro do carro do próprio pai, e é evidente que o filho desse pai terá de abordar essa criança de maneira fraterna, aplicando a noção de correção fraterna, a ideia de correção fraterna. Então seu filho terá de resolver essa situação se posicionando, né, se colocando no lugar do filho do dono do carro, ok? Então há várias histórias similares e é uma atividade muito importante porque faz com que seu filho coloque em prática aquilo que aprendeu. E é claro que quando situações análogas ocorrerem aí no dia a dia de sua casa, você vai relembrar o conceito de correção fraterna e modelar o comportamento de seus filhos, para que eles então não reajam a certas situações de maneira impulsiva, mas sim adotando aquilo que Jesus Cristo nos ensina, que nós devemos corrigir o nosso irmão de forma amistosa, amigável, ou seja, fraterna. Espero que você tenha gostado deste vídeo e se gostou mesmo, inscreva-se em nosso canal e não deixe de acompanhar as publicações da Farol da Fé lá no Instagram. Basta procurar @afaroldafé para que você tenha acesso aos conteúdos produzidos pela nossa equipe. Um forte abraço e fique com Deus!